galera do canal Assuntos Futebol. Hoje vamos falar sobre um dos maiores ícones do futebol brasileiro, o Dr. Sócrates, nascido em 19 de fevereiro de 1954, na cidade de Belém do Pará. Ele não foi apenas um craque em campo, mas também um pensador e um defensor da democracia. Sócrates encantou o mundo com sua inteligência, habilidade e visão de jogo. Sua trajetória nos gramados começou no Botafogo de Ribeirão Preto, mas foi no Corinthians que ele se destacou, liderando o famoso movimento da democracia corintiana. Sócrates foi um jogador que não só fez história dentro do campo, mas também fora dele, lutando pela igualdade e pelos direitos dos atletas. Infelizmente, em 4 de dezembro de 2011, o Brasil perdeu um de seus maiores talentos, mas seu legado permanece vivo na memória de todos os apaixonados por futebol. Preparem-se para mergulhar na história desse grande ídolo, que é um exemplo de como o esporte pode ser uma ferramenta de transformação social. Mas não esqueça de se inscrever no canal, dar o like e espalhar para os amigos. Vamos ao vídeo! Sócrates começou sua carreira profissional no Botafogo de Ribeirão Preto, clube pelo qual nutria um carinho especial. Nascido em Belém do Pará, mas criado em Ribeirão Preto, ele iniciou sua trajetória no futebol enquanto ainda conciliava os estudos de medicina com os treinos e jogos. Sua inteligência e habilidades como médico ajudaram a moldar o caráter desse jogador, que se tornaria conhecido por seu estilo de jogo cerebral, com toques precisos, visão de jogo e sua liderança natural. Sócrates chegou ao Botafogo de Ribeirão Preto em meados dos anos 70 e logo conquistou a atenção pelo estilo de jogo refinado e pela técnica fora do comum. Ele atuava no meio-campo e, desde o início, mostrou-se um jogador diferente, com personalidade forte e um jogo elegante e calculado. Sócrates era capaz de cadenciar a partida, organizar as jogadas e, com seus passes precisos, ditar o ritmo da equipe. A característica que se tornaria sua marca registrada, o passe de calcanhar, começou a ser mostrada no Botafogo SP, surpreendendo adversários e até mesmo seus próprios companheiros. Em 1976, sua atuação foi fundamental para o time se destacar no Campeonato Paulista, conseguindo bons resultados e chamando a atenção de clubes maiores. Durante esse período, Sócrates também começou a se tornar conhecido por suas convicções políticas e sua visão crítica sobre as desigualdades no esporte e na sociedade brasileira. Ele defendia que os jogadores deveriam ter mais voz e participação nas decisões dos clubes e, mesmo ainda jovem, já exibia o lado pensador que marcaria sua carreira. Com o passar dos anos, Sócrates se tornou um ídolo no Botafogo SP, sendo um dos principais responsáveis por elevar o nome do clube em São Paulo. Ele disputou 270 jogos e marcou 101 gols pela equipe de Ribeirão Preto, números expressivos para um meio-campista. Apesar de seu porte esguio e aparentemente frágil, Sócrates compensava com técnica apurada, inteligência tática e liderança dentro de campo. Sua habilidade e caráter também o colocaram no radar do futebol nacional e, em 1978, ele foi contratado pelo Corinthians, onde escreveria outro capítulo importante de sua carreira. Sócrates, é gol! Sócrates! A 35 minutos e 20. Faz um gol espetacular no pacote. Ameaçou, agora resolveu levantar. Sócrates, não está valendo. Há impedimento. Não! Mandou prosseguir Romualdo, então é gol do Corinthians. Eu tive a impressão. Bandeira levantou. Marcou. Passagem marcante do Corinthians. Início da carreira e transferência. Sócrates iniciou sua carreira no Botafogo SP e seu talento rapidamente chamou a atenção dos grandes clubes. Em 1978, ele foi contratado pelo Corinthians, onde se tornaria uma das figuras mais icônicas da história do clube. Era um jogador diferente dos demais, com 1,82 de altura, técnica refinada e inteligência tática. Sócrates tinha uma visão de jogo rara e um estilo caracterizado pelos passes de calcanhar.
Democracia Corintiana, movimento revolucionário. Durante o período em que Sócrates jogou no Corinthians, 1978-1984, o Brasil vivia sob uma ditadura militar e a liberdade de expressão era limitada. Sócrates, juntamente com outros jogadores como Casagrande, Vladimir e Zenon, liderou um movimento inédito no futebol brasileiro, a democracia corintiana. Sob a liderança do técnico e sociólogo Adilson Monteiro Alves, os jogadores e a comissão técnica decidiram implementar uma gestão democrática no clube. Impacto social. A democracia corintiana foi além do esporte e se tornou um símbolo de resistência e esperança para os brasileiros que desejavam mudanças políticas. Sócrates, que era médico e um pensador, tornou-se a voz principal desse movimento e frequentemente aparecia em público defendendo a volta das eleições diretas para presidente, com o famoso slogan "Rama diretas já", conquistas pelo Corinthians Campeonatos Paulistas de 1982 e 1983. Sob a liderança de Sócrates e do movimento da democracia corintiana, o Corinthians conquistou 2 títulos importantes no Campeonato Paulista. Em 1982 e 1983, Sócrates foi fundamental nas campanhas, com sua habilidade para controlar o jogo, sua visão de passe e sua capacidade de decidir nos momentos importantes. Esses títulos consolidaram seu status de ídolo e mostraram que um time podia ser bem-sucedido ao lado de uma estrutura mais democrática e consciente. Saída do Corinthians e legado, transferência para a Fiorentina. Em 1984, Sócrates foi transferido para a Fiorentina. Da Itália, a decisão de sair do Corinthians foi dolorosa tanto para ele quanto para os torcedores. Mas sua passagem pelo clube ficou marcada para sempre. Legado. O legado de Sócrates no Corinthians vai muito além dos títulos e do talento em campo. Ele foi um símbolo de coragem e luta por justiça, usando sua visibilidade para desafiar a opressão e defender valores democráticos. A democracia corintiana é lembrada como um dos maiores movimentos de transformação social dentro do futebol brasileiro, e Sócrates é celebrado até hoje por sua contribuição para o clube e para a sociedade brasileira. Sócrates não foi apenas um jogador, foi um líder, um revolucionário e um ícone. Sua passagem pelo Corinthians é uma das histórias mais inspiradoras do futebol mundial, e sua luta pela democracia e justiça ecoa até hoje. Para os corintianos e para todos os fãs de futebol, Sócrates é lembrado como um símbolo de que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta para a mudança. Início na seleção brasileira. Bom, o adversário mais difícil, o Uruguai mostrou isso, e a seleção mostrou que tem condições de superar as dificuldades. Tomamos um gol, apesar de estarmos naquele momento já jogando muito superiormente ao Uruguai, criávamos várias situações de gol e perdemos. Sócrates descendo pela meia esquerda, Falcão aí pela direita. É para Sócrates, que bola que o Falcão, Sócrates, que categoria, golaço, golaço! É do Brasil, Sócrates! O lançamento perfeito e a categoria de Sócrates. Com calma. Zico vai pelo miolo, Sócrates também. Joãozinho. Tentou, cruzou, olha o Sócrates. Gol! É do Brasil de novo. De novo de Sócrates. 4 para o... Início e estreia na seleção brasileira. Sócrates estreou na seleção brasileira em 1979, após se destacar jogando pelo Botafogo SPI, posteriormente pelo Corinthians. Era um meio-campista com grande habilidade, técnica refinada e capacidade de armar jogadas, além de seu famoso calcanhar, que fazia parte do seu repertório de passes e dribles. Copa do Mundo de 1982. A lenda do time de Tele Santana. Estilo de jogo. Na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, Sócrates foi um dos pilares do time comandado por Tele Santana, ao lado de craques como Zico, Falcão e Júnior. A seleção de 1982 é considerada uma das melhores equipes de todos os tempos,
Conhecida pelo seu futebol arte envolvente, Sócrates, como capitão, personificava a liderança, tanto pelo talento quanto pela postura crítica e intelectual. Campanha e eliminação. A seleção brasileira encantou o mundo com sua ofensividade e técnica. Sócrates marcou gols importantes, como o gol de empate contra a Itália, no histórico jogo que terminou em 3-2 para os italianos, eliminando o Brasil da competição. Embora não tenha conquistado o título, aquele time de 1982 é lembrado como um dos maiores que já existiu, e Sócrates é considerado um símbolo daquela geração. Copa do Mundo de 1986, a última participação. Sócrates voltou à seleção para a Copa do Mundo de 1986, no México. Aos 32 anos e já com problemas físicos, ele não teve o mesmo brilho de 1982, mas continuou sendo uma peça importante do time. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França, numa partida decidida nos pênaltis, em que Sócrates acabou desperdiçando sua cobrança. Esse foi o último jogo dele em uma Copa do Mundo. Sócrates jogou 60 partidas oficiais pela seleção brasileira, marcando 22 gols. Embora não tenha conquistado títulos com a seleção, seu impacto é duradouro. Ele representa uma era do futebol brasileiro, em que jogar bonito era mais importante do que simplesmente vencer. Seu estilo e seu caráter fizeram dele um ícone do esporte e um exemplo para aqueles que acreditam que o futebol pode ser mais do que apenas um jogo. Chegada à Fiorentina. Sócrates foi contratado pela Fiorentina em 1984, após brilhar na seleção brasileira e no Corinthians. Na época, o futebol italiano era o destino de muitos dos melhores jogadores do mundo. E Sócrates foi para lá com a reputação de grande craque e pensador do futebol. Sua contratação foi recebida com entusiasmo. E a Fiorentina esperava que ele fosse uma peça-chave para elevar o nível do time. Estilo de jogo e adaptação. Sócrates chegou à Itália em meio a uma transição cultural e esportiva. Seu estilo, conhecido pela criatividade, passes de calcanhar e ritmo mais cadenciado, contrastava com o futebol italiano da época, que era mais defensivo e físico. Sócrates não se adaptou completamente ao rigor tático e ao ritmo de jogo mais intenso da Série A. Além disso, seu estilo de vida mais boêmio e sua personalidade irreverente não combinavam muito com o futebol italiano, que valorizava muito a disciplina e a aplicação tática. Temporada 1984-85. Durante sua única temporada na Fiorentina, Sócrates jogou 25 partidas e marcou 6 gols. Apesar de seu talento, ele não conseguiu se destacar tanto quanto havia feito no Brasil. As expectativas de que ele revolucionaria o time não se concretizaram, em parte por questões de adaptação e, em parte, pelo choque de estilos entre o jogador e o futebol italiano, conflito e retorno ao Brasil. Sócrates sentiu dificuldades em se ajustar ao ambiente e à cultura italiana. Ele achava o estilo de vida na Itália rígido e não gostava da rotina imposta aos jogadores na Europa. Isso o levou a decidir voltar ao Brasil depois de apenas uma temporada, encerrando assim sua passagem pela Fiorentina. Em entrevistas posteriores, ele comentou que sua estadia na Itália foi breve, mas que respeitava o futebol e a cultura italiana, apesar de preferir o estilo mais leve e descontraído do futebol brasileiro. Embora sua passagem pela Fiorentina tenha sido breve e não muito impactante, em termos de títulos ou conquistas, ela adicionou uma camada a mais na carreira de Sócrates. Ele experimentou o futebol europeu, enfrentou novos desafios e, mesmo sem se adaptar completamente, marcou seu nome como um dos brasileiros que tentaram o sucesso na Europa naquela época. A passagem de Sócrates pela Fiorentina pode não ter sido a mais brilhante de sua carreira, mas foi uma experiência importante, que mostrou as diferentes exigências e estilos entre o futebol europeu e o brasileiro. Mesmo com um desempenho abaixo das expectativas, ele continua sendo lembrado como um dos grandes jogadores brasileiros que vestiram a camisa da Fiorentina. Retorno ao Brasil e chegada ao Flamengo.
O dia estava clareando, o sol nascendo, quando os torcedores do Flamengo saíram de casa para recepcionar Sócrates. No Aeroporto Internacional do Rio, o movimento começava. Tem gente que chegou aqui no aeroporto antes do sol nascer. Olha só, esse grupo aqui veio do Maracanã, depois de comemorar o 0-0, né? Por que vocês vieram passar a noite aqui? Muita alegria ter o Sócrates no Flamengo, né? E esse aqui tem uma rosa rosa. Quem é essa rosa? Do Sócrates, é lógico. É mesmo? Você vai dar uma rosa pro Sócrates? Às 2 da manhã, mas tá aqui de pé. Passou a noite no aeroporto, tá aqui ainda, esperando. Tá murcha, mas... Você roubou de onde? Roubei num jardim florido. Você acha que o Sócrates vai receber essa rosa? Não, se não receber, eu penduro no pescoço dele, ele tem que receber. De repente, a invasão do aeroporto. Faixas, bandeiras, foguetes e muita batucada. Os turistas não entendiam esse carnaval fora de época e tão cedo. De um lado, tocava a bateria mirim da Mangueira. Do outro, a charanga da velha guarda rubro-negra. Cada um num ritmo, mas todo mundo com um só objetivo: saudar o Magrão, o doutor Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, que agora é do Flamengo. Sócrates apareceu no saguão do aeroporto às 8 horas. Ganhou logo a camisa vermelha e preta. Zico fez questão de recepcionar o amigo. Tenho certeza que todo o grupo do Flamengo irá ajudá-lo para que ele apresente aquele futebol brilhante que sempre apresentou. Regina, mulher do doutor, ficou ao lado, só observando. Ele saiu magoado com alguém lá da Itália? Não, magoado não. Você acha que ele ainda volta lá, pelo menos para passear, não? Sem dúvida nenhuma. Voltamos sim. Em dezembro, penso que a gente volta lá. Para rever os amigos, sem dúvida. Sócrates agora é dono do passe dele. O passe foi alugado pelo Flamengo por 1 ano. O clube só vai gastar com o jogador o salário dele, cerca de 70 milhões de cruzeiros por mês. As luvas de Sócrates vão ser a cota de televisionamento e a renda de 2 jogos que o Flamengo vai fazer com a Fiorentina no ano que vem. A expectativa agora é quanto à estreia do Sócrates no Flamengo. Só quer que você estreie dia 22 no Fla-Flu. O que você acha? Eu acho ótimo. Isso vai depender de uma série de situações. Depender do meu trabalho, que eu devo desenvolver essa semana, e depende de toda a situação da equipe, né? Eu quero estar à disposição do treinador do Flamengo o mais rápido possível. No aeroporto, Sócrates veio aqui para Gávea, onde foi recepcionado por muitas crianças e por muitos foguetes. Na Gávea, a festa foi maior. Dezenas de crianças queriam ver o novo ídolo e ganhar autógrafos. Sócrates foi para a sala de imprensa. Houve invasão de torcedores. O presidente Jorge Lau e Zico deram as boas-vindas a Sócrates. Que você seja feliz, que o Flamengo está aberto aí para que você possa demonstrar todo o seu potencial, todo o seu talento, tá? Passagem pelo Flamengo. Sócrates teve uma passagem breve e não tão conhecida pelo Flamengo. E talvez por isso sua história no clube carioca não seja tão extensa quanto sua trajetória no Corinthians ou na seleção brasileira. No entanto, mesmo com uma passagem rápida, sua presença teve um certo impacto. No Flamengo, Sócrates jogou ao lado de craques como Zico, Leandro e Andrade, formando um time que já era bastante competitivo. Sua contratação trouxe grande expectativa para a torcida rubro-negra, que imaginava que ele poderia acrescentar ainda mais qualidade ao elenco. No entanto, sua passagem foi marcada por alguns desafios. Sócrates teve dificuldade em se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo, que embora fosse bastante técnico, também exigia uma intensidade física que, naquele momento da carreira, o jogador já não conseguia manter no mesmo nível de antes. Além disso, ele vinha de uma temporada difícil na Itália, onde não conseguiu mostrar todo o seu futebol. Desempenho e saída. Sua permanência no Flamengo durou menos de 1 ano. Sócrates participou de poucas partidas e não conseguiu deixar uma marca expressiva em termos de títulos ou números. Sua contribuição em campo foi discreta e, com o tempo, a diretoria e o próprio jogador chegaram ao consenso de que era melhor seguir caminhos diferentes. Embora breve, a passagem de Sócrates pelo Flamengo trouxe mais uma lembrança do quanto ele era respeitado e admirado em todo o Brasil, não apenas pelos torcedores do Corinthians. Ele representava um estilo único de jogador, que combinava técnica, inteligência e um forte posicionamento ideológico, algo que inspirou muitos jovens e marcou o futebol brasileiro. A história de Sócrates no Flamengo
É lembrada hoje mais como uma curiosidade na carreira do craque. Mesmo sem ter feito grandes conquistas no clube, ele permanece uma figura querida e admirada pelos rubro-negros que puderam vê-lo em campo. A passagem de Sócrates pelo Flamengo não foi longa, mas teve um simbolismo especial. Ele representa uma geração de jogadores com voz ativa que buscavam a liberdade de expressão e a autonomia no futebol. E sua presença, ainda que breve, marcou o Flamengo como parte de sua história e trajetória no futebol brasileiro. Tem tudo para mostrar esse seu grande futebol para a torcida do Fluminense aqui no Maracanã, jogando com a 4 na lateral direita, Luiz Carlos Félix, e autoriza o pontapé inicial. Vamos em frente com Flamengo e Fluminense. Agora a sobra ainda é do Sócrates. E o Flamengo reinicia o jogo com a cobrança da falta. Adalberto vai levar para o campo e o Zico procurando a brecha para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto, entre dois homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gol do... E um gol marcado no momento. Outra vez Leandro, vai no toque de bola o Flamengo e a torcida agora. Pelo meio o jogo está muito embolado. Sócrates. Bebeto fugiu para receber pela meia direita. Mas a bola foi tocada lá na esquerda para o Adalberto. Sócrates girou bem o corpo, ajeitou para o Zico, está de frente para o gol, preferiu lançar Chiquinho, tirou da jogada o Vica, o toque saiu fraco demais. Adílio, Bebeto, Sócrates, outra vez vai tocando a bola o Flamengo. Zico, marcação dura do Leomir, jogando o Zico com auxílio à defesa, aplaudido pela galera do Flamengo. Sócrates procurando mostrar serviço, foi para o carro. Aí o Sócrates. Zico. Se manda, vai embora, vai mais, garotinho, tocou no miolo, para o Moser, vai sair o goleiro, Moser procura o ângulo, virou, tentou o chute, entregou, para o Sócrates, apontou, atirou, vai entrando, entrou! Flamengo! Gol! Flamengo! Sócrates! Chegada ao Santos, seu time do coração. Você na infância era santista, quer dizer, santista. Torcia para o time do Pelé, imagina, sim. Não é isso? Quer dizer, era o grande time da ganhava, época, né? Não é? Criança quer ganhar. Lá no norte do país, já era santista? Não. Não tenho a mínima lembrança de torcer para ninguém. Isso é depois. Né? Mas então essa paixão foi despertada quando você estava em Ribeirão Preto? Ribeirão, em garotinho, 6 anos de idade. Uhum. E aí virei santista e enchi o saco do meu pai a vida toda para assistir os jogos do Santos ali em Ribeirão e na região. Tem histórias ótimas. O estádio do Botafogo, o antigo estádio do Botafogo, era acanhadíssimo e tal. E boa parte dele era de cadeiras cativas. Meu pai tinha uma cadeira cativa e eu sempre ia com ele, porque criança naquela época era uma beleza. Podia ir com os pais. E do lado do meu pai, era o meu sonho de infância, é que o cara faltasse no jogo do Santos, para que eu pudesse sentar num trono, né? Eu sentava no chão, na escada, no colo dele, sei lá. Onde fosse possível eu sentava. Até que um único jogo o cara faltou e eu fiquei sentado. Eu acho que foi uma situação de rei. Mau prazer, né? Um rei mesmo, um imperador ali. E foi 7-1 pro Santos esse jogo. Acho que, se não me engano, foi a estreia do Abel. Ponta esquerda? Ponta esquerda. A famosa Vila do Santos de Pelé reviveu ontem, numa festa de esplendor, os melhores momentos de sua gloriosa existência. Tudo graças à cabeça e aos pés mágicos de um craque doutor. Aí está Sócrates de volta ao futebol, vestindo com cuidado o uniforme. Uma rotina que ele não cumpria há quase 2 anos. Hoje, com a camisa do seu 5º clube, Sócrates é o maior exemplo para quem apenas sonha em ser craque. No campo, a torcida preparou uma grande festa, com bandeiras e fogos para receber seu mais novo ídolo. Sócrates certamente errou ao decidir abandonar o futebol 2 anos atrás. Por isso é que ele não conseguia disfarçar toda a sua ansiedade. Hoje começa o jogo, eu quero tocar logo na bola e se possível jogue bem. Vai justificando o investimento da diretoria na sua volta ao futebol. Sócrates é o líder que aponta os melhores caminhos
o companheiro que tem sempre um gesto de incentivo no momento do erro. O atacante perigoso no cabeceio. Com Sócrates volta também a confiança ao time. Mas um susto apenas, com elegância e a marca registrada do seu calcanhar, Sócrates vai mostrando o novo futebol do Santos. Aqui uma jogada primorosa, a tabela com Mendonça. E o passe de cabeça. Chegada ao Santos. Sócrates teve uma passagem breve pelo Santos, mas sua importância no futebol brasileiro transcende clubes e permanece icônica. Conhecido principalmente por sua atuação no Corinthians e na seleção brasileira, Sócrates também fez história ao vestir a camisa do Santos. Ainda que sua trajetória no clube não tenha sido longa. Sócrates chegou ao Santos em 1988, já no fim de sua carreira, após ter feito história no Corinthians e brilhado na seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986. Seu nome era sinônimo de qualidade e de luta por causas sociais. A essa altura, ele também havia jogado pela Fiorentina, na Itália, mas decidiu retornar ao Brasil. Quando aceitou jogar pelo Santos, Sócrates já era um jogador consagrado e era visto como uma figura marcante, dentro e fora de campo. O Brisum, a passagem pelo Santos. Sócrates chegou ao Santos em um momento em que o clube buscava um jogador de peso para fortalecer seu elenco e trazer experiência ao grupo. A contratação causou entusiasmo entre os torcedores, que esperavam ver o doutor repetir o sucesso de suas atuações anteriores. Apesar de já estar em uma fase final de carreira, ele trouxe ao Santos sua técnica refinada, passes precisos e a capacidade de leitura de jogo, que sempre foram características marcantes de seu estilo. No entanto, a passagem de Sócrates pelo Santos foi breve e marcada por limitações físicas. Já com 34 anos, ele não tinha o mesmo vigor de sua juventude e enfrentava problemas físicos que afetaram seu desempenho em campo. Foram poucos jogos e Sócrates não conseguiu desempenhar seu futebol com a mesma intensidade que marcara sua carreira no Corinthians. Ainda assim, sua presença em campo era inspiradora e ele continuava a mostrar lampejos de genialidade. Embora sua passagem pelo Santos tenha sido curta e sem títulos, Sócrates deixou uma marca importante. Sua experiência e inteligência de jogo contribuíram para a formação de jogadores mais jovens, que puderam aprender com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Sócrates também trouxe visibilidade e prestígio ao Santos durante o tempo em que esteve no clube, reforçando a imagem de um time que sempre valorizou o talento e a qualidade técnica de seus jogadores. A história de Sócrates no Santos pode ser breve, mas sua presença no clube reforça o legado de um jogador que deixou uma marca profunda no futebol brasileiro. Mais do que um craque, Sócrates foi um pensador e um exemplo de compromisso com a justiça e a liberdade. Mesmo em poucos jogos, ele trouxe sua genialidade e inspirou futuras gerações de atletas e torcedores. Retorno ao Botafogo e o fim de carreira. Após uma carreira brilhante que incluiu passagens por clubes como Corinthians, Fiorentina, Flamengo e Santos, além de atuações memoráveis pela seleção brasileira, Sócrates retornou ao Botafogo de Ribeirão Preto em 1989, clube onde iniciou sua trajetória profissional. Esse retorno marcou o encerramento de sua carreira como jogador. No mesmo ano, ele assumiu o cargo de treinador do Botafogo SP, iniciando sua trajetória como técnico. Sócrates, após uma carreira marcante em clubes como Corinthians, Fiorentina e na seleção brasileira, decidiu retornar ao Botafogo de Ribeirão Preto em 1989. Foi uma volta simbólica para o lugar onde tudo começou e para a cidade onde ele cresceu. E se formou como jogador e médico. Em 1989, aos 35 anos, Sócrates decidiu voltar ao Botafogo SP, clube que o revelou,
como uma forma de retribuir ao time e à cidade que lhe deram suas primeiras oportunidades. Mesmo não estando mais em seu auge físico, ele trouxe experiência e técnica para o clube. O retorno de Sócrates foi um evento especial para os torcedores e a cidade, que viam o doutor como um ídolo eterno. Impacto no Botafogo SP. Apesar de ter jogado apenas algumas partidas, sua presença foi extremamente importante. Sócrates ajudou a promover o clube e foi um mentor para os jogadores mais jovens, transmitindo toda a experiência e visão de jogo que adquiriu ao longo dos anos. Sua liderança, mesmo fora do auge físico, inspirou o time e atraiu os olhares para o Botafogo SP. Encerramento da carreira. Esse breve retorno ao Botafogo SP marcou também os últimos passos de Sócrates como jogador profissional. Foi uma despedida digna para um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já produziu, cercado pela cidade e pela torcida que o viram crescer. Após essa passagem, Sócrates encerrou oficialmente sua carreira como jogador, deixando o legado de um atleta que foi muito mais que um craque. Como treinador, logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1996, foi também técnico da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando falta de profissionalismo dos jogadores. Em 1999, atendendo a um convite de um antigo companheiro de seleção, Leandro foi técnico da equipe carioca Cabo Friense. No dia 10 de junho de 2011, Sócrates recebeu um convite para treinar a seleção cubana. E aí, gostaram do vídeo? Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Compartilhe com os amigos para que mais gente fique por dentro dos melhores assuntos do futebol. Até o próximo vídeo.